aqui da oração do Pai Nosso. Mateus 6, de 9 a 15. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno ou do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração vai até aqui. Agora eu quero que você preste atenção nos dois versos seguintes, que não tem a ver com a oração que Jesus ensina, mas tem a ver também com oração. Você vai entender isso no final. Pois, se perdoarem as transgressões, as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas ou transgressões dos outros, ou de vocês. É interessante a gente entender, nessa introdução, alguns pontos, de que a oração ou a palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela é verdadeira e genuína. A Bíblia diz que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, de uma fé e prática de conduta, inspirada a mais de 40 homens. E você tem o alinhamento do Antigo com o Novo Testamento. Pela manhã veio um amigo, o pastor Cláudio, e ele tinha publicado, tinha falado sobre a visão do Antigo Testamento se completando no Novo, e o Novo também se referindo ao Antigo. E ele publicou no Instagram dele, eu até publiquei isso hoje, achei muito interessante, na questão quantas vezes há o sincronismo, o alinhamento em linhas coloridas do Antigo, fazendo menção do Novo e do Novo com o Antigo. E você vê um volume, uma quantidade de cores, que fica algo sobrenatural. Para nós entendermos que a Bíblia, ela tem a visão de Deus em ter o apontamento para o futuro. Então, quando você lê o profeta Isaías, ele está falando para Cristo. E você vê lá Cristo pegando o livro, o rolo, abrindo e falando assim, conforme escreveu o profeta Isaías. Isso é o que? O cumprimento. Então eles se cruzam, eles se entendem, eles se casam. Não dá para separar nada. Então, a Bíblia, ela vai trazer instruções, e ela vai apresentar modelos, padrões para nós. Você ouviu aqui o Vinícius falando. Não adianta você querer ser um contribuinte, mas você é idólatra. Não adianta você querer trazer uma oferta, mas no seu coração tem um peso, uma dor para você entregar. Você está quase, até tremendo. E aí você está na imoralidade, mas está semeando. Aí você está na vida promíscua, aí você está querendo semear. É como se você estivesse querendo comprar até uma bênção, vivendo uma vida miserável espiritualmente falando. E esse tipo de oferta, de consagração, Deus rejeita. Rejeita. É a diferença entre Caim e Abel. A oferta de Abel fala até hoje, e a de Caim nem falou, entristeceu. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê padrões estabelecidos, e um dos padrões que ele estabeleceu tem a ver com a oração. Um modelo tem a ver com o que saiu da boca de Cristo, envolvendo a oração do Pai Nosso. E é interessante porque esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, é um dos capítulos que eu mais li já na minha vida, inspirado pelo meu próprio pai. Meu pai já leu trocentas vezes esses 3 capítulos, e de tanto ele falar desses 3 capítulos, eu comecei a ler, e eu não sei quantas vezes eu já li esses 3 capítulos, e é muito rico. Você pode ler essa semana. Mas quando chega nesse sermão, Jesus se assenta, vamos pensar assim, numa parte mais alta de uma montanha, ou de um alto elevado, e Jesus está falando a uma grande multidão, juntamente com seus discípulos, e Jesus está fazendo o que ali? Instruindo, ensinando o que? As verdades de Deus, os princípios de Deus, as bem-aventuranças, fazendo com que o povo fosse o que?
aquele que é bem-aventurado é porque ele é humilde de coração. Ou seja, o feliz, ele é humilde. Mas o triste, aquele que está vivendo amargurado, ele tem o seu coração o quê? Às vezes, orgulhoso, soberbo. É uma pessoa que não consegue enxergar beleza em nada e nem ninguém. Ela só critica, ela só fala aí com a língua do fel, né? Não é do mel, é o fel. Então, quando a gente começa a entender Cristo ensinando, Ele está trazendo o quê? Instruções. E Ele faz isso nesses 3 capítulos. Ensinamentos à multidão, ensinamentos aos seus discípulos. E eu, meditando nessa parte, eu entendo que a grande pergunta que podemos fazer hoje é: como podemos nos dirigir a Deus no nosso tempo de oração? Como que você ora diante de Deus? Como é que a gente se comporta no tempo da oração diante de Deus? Até isso conta. Porque tem pessoas que vão lidando com Deus como se Deus fosse um servo e Ele fosse o Senhor. A gente vai dando os decretos para Deus. E deixa eu falar uma novidade que você não conhece: Deus não ouve decretos da terra. Diga amém. Mas Deus dá os decretos do céu para a terra. Quem está pensando que vai colocar Deus numa parede e vai falar: Deus, o Senhor vai ter que me ouvir, eu determino essas bênçãos para minha casa. Deus pode determinar, sabe o que para você? Um fogo, e te consumir todinho. Deus pode escrever na parede. Deus pode chegar e falar assim: vem cá, põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, põe a tua mente em ordem. Então, quando a gente começa a desenvolver isso, nós começamos a perceber que daqui de baixo tem que ter um temor quando nós vamos falar com Deus. Não é medo de Deus, é temer a Deus. E o que é temer a Deus? É o princípio da sabedoria. Como eu me comporto com alguém, como eu me comporto. Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu consigo amar alguém a partir do momento que eu conheço o verdadeiro amor. Bíblia, palavra. Pastor, eu não consigo suportar aquela pessoa. Pastor, eu tenho horror àquela pessoa. Pastor, eu tenho dificuldade de me relacionar com aquela pessoa. Olha, é um desafio. Vai ler os mandamentos e vai: Senhor, me ensina. A oração, você vai dizer: Senhor, me ensine a amar essa pessoa. Me dê, Senhor Deus, as instruções, me dê sabedoria, me dê o entendimento, Senhor, me dê a percepção. Irmãos, nós, muitos anos atrás, eu e Débora, existia uma pessoa, a gente nem liderava a juventude ainda, e tinha uma moça, uma jovem, que ela tinha uma coisa com a Débora, mas era uma coisa horrível. E ficava ali, a gente tinha que às vezes chamar o menino, o namorado, e sentarmos juntos, tentarmos conversar. E aí nós fomos descobrir, depois de um tempo, que aquela jovem tinha uma inveja, porque a sua sogra olhava para a Débora, e a Débora era amada, Débora era respeitada. Então, ela também era, mas ela olhava e falava assim: mas tinha que ser só eu aqui. Olha o desafio. E a gente teve um encontro um dia, eu falei assim: olha, eu não aceito mais ter algo contra você, você é uma bênção. E ela de fato passou a ser uma bênção maior. Resolvemos, porque sentamos, porque amamos e porque não vivemos só de momentos fáceis ou tranquilos. Temos que ter maturidade para resolvermos os momentos difíceis. Conversas difíceis são necessárias. Jesus ensinou isso. É tempo também de colocar uma cadeira e exortar o povo com a sã doutrina, com os ensinamentos da palavra. Então, quando nós pegamos uma cadeira e eu chamo o Marcos, senta aqui, vamos bater um papo, e eu estou exortando ele com amor, trazendo uma reflexão para ele, ele pode, na renúncia e na humildade das bem-aventuranças, que inclusive está lá: pastor, eu vou mudar, pastor, eu estou entendendo. E isso vai gerando o quê? Crescimento, fortalecimento, unidade, comunhão. E aí você vai ficando mais íntimo, você vai se envolvendo mais. É isso, irmãos. E na oração a gente consegue resolver todos os nossos problemas, pode ter certeza disso. Não tem alimento, não tem recurso, ore a Deus, e você vai ver, irmãos, Deus está com os olhos sobre a tua casa
Também, mas você tem dificuldade de perdoar, vai para lá, para o secreto, ora ao Senhor, Deus vai te tratar, e talvez você seja o certo, o outro seja o errado, mas a Bíblia não fala assim, espere o errado vir até você que está certo. Não, se você tem algo contra essa pessoa, vai até ela, sejam maduros, e se assentem e conversem. Eu só consigo resolver essas coisas, porque o meu tempo com Deus me ensina, essa semente de amor colocada em mim, ela cresce, e aquela semente do ódio, da ira e do rancor e da maledicência, dessas coisas aí, que inclusive que o Vinícius trouxe aqui, ela não pode ser curada, ela tem que morrer em nós. Isso tem que morrer na igreja, isso tem que morrer na família. A semente do desgosto, a semente da rejeição, a semente do olhar torto, a semente daquilo que não é bom, isso não pode ser curado, irmãos, isso tem que ser arrancado. Isso é como uma raiz de amargura, que Deus coloca a mão e fala assim, eu vou arrancar isso aqui, porque o meu filho já resolveu essas coisas. Então, falei que o primeiro ensinamento que a igreja precisa ter hoje, no desenvolvimento da oração, é o primeiro lugar, a oração, o modelo de Jesus nos ensina que o nome de Deus é Pai. As duas primeiras palavras da oração é Pai Nosso. E quando eu medito nisso, eu percebo que a Bíblia, ela detalha para nós alguns versículos, alguns textos sobre a paternidade de Deus no Antigo Testamento. Olha só, se possível colocar para mim, Deuteronômio 32:6, olha esse texto. É assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, Criador, que os fez e os formou? Tem alguém chamando a atenção de alguém aqui, reparou isso? Vocês tratam o Pai assim? Porque quando eu trato o Pai assim, você acha que eu vou tratar como o filho dele, ou os filhos dele? Como é que você acha que estava o coração dos filhos de Jacó, quando quiseram dar a notícia, ou trouxeram a notícia que o José estava morto? O que estava naquele coração? Certamente um espírito de paz, de humildade, de mansidão, né, mãe? José, assim, tão bonitinho, você é um amado, né? Não, quando ele chegava lá, já vem um sonhador. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma pedrada, vamos dar uma paulada, vamos matar? O que a gente faz? Vamos matar logo esse cara aí, a gente resolve logo isso. Aí o pessoal, beleza, aí levanta o mais velho. Peraí, gente, matar não, peraí, né? Vai ficar com sangue dele nas nossas mãos? Vamos vender ele. A gente ganha uma grana e a gente dá ele como morto. O pai sofre, mas a gente não fica com sangue nas mãos, como se fosse menor, né? O problema. Então, às vezes, nós carregamos isso. Nós não queremos matar a pessoa com a faca, com a arma, mas a língua, Jeová do céu. Tem gente que vai ter que ter 2 caixões na morte, um para o corpo e um só para a língua, porque é impressionante. E aí você tem Jeremias, capítulo 31:9. Voltarão com choro, e em meio às súplicas, eu os trarei. Eu os conduzirei às correntes de águas por um caminho plano, no qual não tropeçarão, porque eu sou o pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. A paternidade de Deus, irmãos, quando Ele vem, isso traz aos nossos corações um amor que a terra não conhece. É o envolvimento do Pai. Mas eu quero ler o último, falando sobre paternidade da antiga aliança. Isaías 63:16, esse texto é riquíssimo. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, desde a antiguidade, o teu nome é Redentor nosso. Olha isso que Isaías está falando. Isaías está trazendo a visão do passado. Deus é o Redentor, Deus é o nosso Deus, e Ele é nosso Pai, e Ele está falando de Abraão. Abraão não nos conhece não, mesmo sendo o pai da fé, mas quem é o nosso Pai que esteve em todo o tempo, estará em todo o tempo, é o Pai eterno, é o grande, é o Pai, é o Deus glorioso. Então muito maior que Abraão, muito maior que Jacó, muito maior que Isaías, é o Pai, é o Deus, só que Ele tem nome, e é por isso que Jesus está falando assim, olha, você pode dizer nas suas orações, Iavé Shalom, como tem na Bíblia. Você pode dizer o Iavé Rafá, o Deus que cura, o Iavé Shalom, o Deus que é a paz. Você tem o Elohim, que é o Senhor. Você tem outras declarações, como eu trouxe aqui pela manhã, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso.
Você pode, a gente canta isso, é o Elion, Deus Altíssimo. Você pode dizer, é o Yahvé Jirê, Deus da minha provisão. Então você vai falando com Deus, os seus nomes, seus atributos, mas a primeira palavra que você não pode deixar de verbalizar, quando você estiver no seu tempo de oração, é Pai. Ele é Pai. Não é padrasto, ele não é o primeiro Senhor, não é o primeiro Deus, mas na oração de um filho é pai. Não é mãe, é pai. Não é filho, é pai. Não é quero, é pai. Não é o me dá, é pai. Feche seus olhos por alguns segundos, por favor. Você pode falar essa expressão, essas expressões? Obrigado, meu pai. Oh, meu Pai, Tu és bom, em todo tempo Tu és bom. Você pode investir alguns segundos falando com o Pai. Talvez você não tenha feito isso já, não faça isso alguns dias, você não fez hoje, mas faz agora. Oh, Pai, obrigado porque eu sou Teu filho. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor me carrega no colo. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor me dá sermões. Obrigado porque o Senhor prega para mim. Obrigado que o Senhor me ensina, me instrui, me dá sabedoria. Obrigado, Pai, eu estou aqui como filho. Obrigado. A nossa oração precisa começar com o Pai, porque é o nome dele. Jesus fala assim, olha, o meu Pai tem tantos nomes, mas você tem que guardar uma coisa no coração. Quando você for orar, é Pai. Tem alguns que falam papai, aba pai, está tudo bem. Alguns falam paizinho. Eu não sou muito esse negócio de paizinho, não. Eu sou é do Pai. Ô Pai. E o Pai está ali te ouvindo. E ele vai descrevendo, por quê? Porque Jesus, ao falar de oração, ele é enfático, tem nome. Use sim os outros nomes para honrá-lo na oração, mas comece com o Pai. A visão de Deus na nova aliança também nos mostra essa questão paterna e filiação. Lucas 3,38 diz, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Na antiga aliança, lá no jardim, você já tem o Adão, que não é só o homem que Deus coloca, mas o Adão também é filho. Adão é o primeiro homem, mas também é o primeiro filho ali desenvolvido, humanamente falando, criado e formado, que você leu no texto, por Deus. E aí você tem essa caminhada de Adão e Eva, e ambos caem, e há essa separação. E aí precisou vir o quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, único. Mas pastor, como é que eu vivo esse filho Adão, que também era filho, e eu me encaixo agora com o filho Cristo, porque o primeiro Adão caiu, desobedeceu, e aí Deus teve que enviar o segundo Adão, o filho do seu gene, o filho do seu coração, o filho que envolve a trindade, e esse desceu, gerado ali pelo Espírito de Maria, para resolver o problema daquele primeiro Adão. E por um homem, o Adão, entrou o pecado, mas pelo segundo Adão, esse pecado foi vencido, a morte foi tragada, ele traz o nome sobre nós, e é o nome sobre todo nome, aleluia. Então a pergunta hoje é, eu estou no Adão? Eu estou na genealogia espiritual, falando a região, na visão adâmica, ou eu estou na visão do Cristo? Ah, pastor, eu estou no Cristo. Então nós vamos ver e vamos pensar sobre isso. Por quê? Porque a grande pergunta que eu te fiz agora sobre estar em Adão ou em Cristo, envolve inclusive a oração do Pai Nosso. Em Adão, irmãos, nós estamos no pecado. Em Adão nós estamos na queda, na separação e desobediência. E em Cristo, somos filhos da esperança. Em Cristo nós temos a redenção e a graça sobre as nossas vidas. Em Adão estamos na condição de pecadores condenados. Aí Paulo escreve aos Romanos, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então quem está em Cristo, não há condenação para esses, mas quem não está em Cristo já está condenado. Mas como que você me explica? Filhos de Deus, estando em Cristo, na nova aliança, na graça,
que não conseguem desenvolver a obra, as instruções de Deus Pai, e parece-me que de vez em quando ele está na cruz, e de vez em quando ele volta para a geração de Adão. Parece que ele está na cruz em alguns momentos com Cristo, estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, mas parece que alguns minutos, alguns dias, alguns momentos, eu desço da cruz assim, Deus, isso aqui não dá para suportar, então eu fico aqui no Adão. Não tem como. Não tem como. Ou você é luz, ou você está na queda. Ou você é filho de Deus, e você reconhece que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, ou você é filho das trevas. Pode, olha os olhos, ele está pregando isso. Os teus olhos precisam ser o quê? Como luz. Se o teu interior for luz, oh glória, mas se o teu interior for trevas, quão grandes são essas trevas que estão no seu coração? Preste bem atenção nisso. É por isso que Paulo escreve em Romanos 8, 15 a 17, porque a pergunta é, como que eu saio dessa condição de pecador, e eu adentro essa condição de filho do Redentor? Como é que alguém poderia olhar para mim como pecador, miserável, alguém que estava no lodo, no charco de lama, e alguém dizer assim, olha, eu vou resgatar aquele que está na lama, eu vou resgatar aquele que é o perdido, eu vim buscar e salvar o perdido? Como que pode isso? Que amor é esse? O amor que Adão não revelou, e o amor que Adão não tinha, mas o Filho veio revelar, porque Deus é amor, aleluia, e o Filho diz, eu também sou amor. Então, porque eu amo? Porque o Pai ama, o Pai deu. E porque o Pai deu, o Filho diz, agora eu vou honrar o Pai que me enviou para cá. Agora olha o que diz Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos. Que espírito é esse? Espírito Santo. Por adoção, por meio da qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito Santo, aqui tem a dúvida da igreja, muitas vezes. Pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Quem disse isso para mim? Como que eu garanto que o meu nome está no livro da vida? Está aqui, ó. O Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso espírito, não é a tua alma não, é o teu espírito, é o que está selado. Por isso que é o selo do Espírito no meu espírito, onde o diabo não tem acesso, onde o diabo não consegue ler, onde o diabo não consegue acessar, onde ele não consegue tocar em nada disso aí, porque é um selo. Você é uma carta viva, selada pelo Espírito Santo, antes de destino inferno. Quando o Espírito selou você, o teu destino saiu do inferno, da geração adâmica, agora para as regiões do Senhor, as regiões celestiais, agora um destino chamado céu. Então ele está dizendo assim, olha, é isso, o Espírito testificador explica que somos filhos de Deus. Agora, olha que riqueza isso aqui. Não foi você que se escolheu para Deus, foi Deus que te escolheu. Porque nem você se escolheria. É verdade ou não é? Você olha para o espelho e você fala assim, meu Deus, hoje você não está bem, você está acabado, eu quero igual a Elias, tira a minha vida, Deus. Tem dia que a gente fala isso para Deus, tira a minha vida, eu não quero mais. Você olha para a tua esposa e fala assim, meu Deus. Você olha para o filho, meu Deus. E Deus está assim, eu estou aqui, vamos lá, eu posso ajudar, posso trabalhar, posso contribuir. Eu assim, não dá. Eu não olho para a ovelha, eu olho para os membros, olho para os irmãos da fé. Meu Deus, olha isso aqui, que coisa difícil. E o Pai está assim, é só clamar a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e finas que você não sabe. Porque os vossos pensamentos são limitados, mas os meus pensamentos são muito maiores do que os seus. Então estou olhando para a terra. E aí esse que os adotou como seus próprios filhos mexeu comigo, porque esse é o espírito da adoção. Foi Deus que enviou o Filho para nos adotar. E quando a gente lê esse texto, sem pensar no que estava acontecendo em Roma, Paulo está falando para os romanos. Qual é o contexto aqui aos romanos? Irmãos, em Roma existia uma tradição que se chamava Dias da Consagração. E quando o filho nascia, ele demorava-se 8 dias para dar o nome a essa criança. 8 dias. Esse menino, ele ficava sem nome até o 9º dia. São 9 dias. Até o 9º dia o menino não recebia praticamente nenhuma palavra do pai e da mãe. Você tem noção do que é isso?
No 9º dia, a mãe colocava essa criança no chão. E em um ritual cerimonial, o pai tinha a opção de quê? De tomar ele nos braços ou de rejeitá-lo. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, no sistema romano havia um cerimonial de que a mãe pegava o filho, recém-nascido, pensa isso. Você nem pode sair hoje de casa recém-nascido. Mas a mãe trazia o filho, e era colocado no 9º dia sem nome, já está um ar até meio de rejeição, né? Porque hoje a gente já está dando nome já com 5, 6 meses, e olha lá, talvez com 3. Já é amado já, quando descobriu. Pô, vai ser, se for menino vai ser Joãozinho, se for menina vai ser Debrazinha, se for menina vai ser... Aí o marido diz, não vai ser não, porque vai ser o nome do pai, porque tem um negócio... Aí já começa a confusão toda, já briga por causa do nome. Só que aqui, a mãe coloca a criança no chão e no 9º dia o pai, diga assim, o pai vem, dá uma olhadinha para o menino ou menina e fala assim, vai dar caldo não, ó, isso aí não vai dar orgulho não, ó, isso aí ó, vai trazer tristeza para a família. Sabe o que ele fazia? Deixa a criança no chão e vai embora. É o sistema, a rejeição. Chocou? Me chocou também, eu aprendi essa semana. Falei, meu Deus, como é que pode isso? Por isso que o pai olha e fala assim, eu vou pegar esse menino. Mas ele também tinha a oportunidade de dizer assim, eu não quero, porque não vai dar certo na minha casa, não vai dar certo lá com a nossa família, ele tem uns defeitozinhos, ele não vai cheirar bem. O filho biológico podia ser rejeitado. Se o pai o achasse sem saúde, irmãos, você já viu o amor de uma mãe com um filho autista? Você já viu o amor de uma mãe com uma filha com limitações físicas, que não anda, não fala, alguns que não enxergam? Você já viu o trabalho, literalmente, que dá o suor que essa mãe tem que desenvolver num filho ou numa filha? Tem uma mãe aqui na igreja que ela tem 3 filhos, e 2 filhos são autistas. A Lu, que eu falei semana passada, uma menina que tem um nível maior nível de autismo, grau máximo. Mas irmãos, o que essa mulher faz por essa filha, desde quando ela nasceu, é o ministério dela. Pensa no amor. Aí agora a gente está olhando para um cenário que o homem olha lá nos Romanos e fala assim, se ele tiver alguma coisinha, eu rejeito, eu não aceito. E sabe, com a adoção é diferente. Olha o sistema da adoção. Os romanos entendiam que aqueles por livre e espontânea vontade, estava dizendo, você vai ser o meu filho. Eu estou decidindo que você vai ser o meu filho. Tá dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu podia ter escolhido outro, mas você vai ser meu. Não é biológico, mas eu vou te adotar. É como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, eu vou escolher você porque eu te amei primeiro. Você não tem noção do que é amor com 8 dias, 9 dias. Mas porque eu quero, eu desejo, eu olhei para você, não importa o jeito que você está, não importa como você vai agir, não importa se você vai ser saudável ou enfermo, uma coisa importa, eu te amei, eu te escolhi e você vai ser do papai, adotivo. Aleluia. O filho adotivo, uma vez escolhido, ele nunca mais poderia ser rejeitado. O apóstolo Paulo está registrando na carta algo mais profundo. O Senhor, Deus poderoso, nos deu esse espírito de adoção. Nós éramos os rejeitados, porque nós rejeitamos Deus. Pecado, Adão. Então, quando nós estamos... Jesus ensinou isso. Quem não é por mim, é contra mim. Então nós pecamos, estamos em Adão e estamos separados de Deus. Aí a gente fica assim, quem que vai olhar para a gente? Quem que vai nos escolher? Olha o jeito que a gente está escravo. Aí o pai fala assim, eu já resolvi esse problema antes da fundação do mundo, porque ele sabia que Adão ia pecar. Então ele já tinha, antes da fundação do mundo, mandado Cristo para a cruz. Isso já estava no plano eterno de Deus. Deus não trabalha com acidente. Você acha que Jesus foi para a cruz só depois que Adão pecou?
Isso já estava no plano. Deus sabia que Adão ia cair. Como Ele sabe que você vai errar amanhã. E o advogado já está pronto, é só pedir e a gente vai te restaurar. E vida que segue, aleluia, glória a Deus. Ele não vai ter que levantar um advogado para te perdoar, não. O advogado melhor se chama Jesus de Nazaré. Então você peca, não é para pecar, mas você peca. E o advogado já está assim: traz a dívida, eu já quitei. Fala as palavrinhas mágicas, eu te peço perdão, está perdoado. Você está entendendo? E aí, irmãos, me chocou quando o Espírito ministrou sobre o meu coração, porque eu fiquei pensando em Jesus. Quem que estava na cruz? E disse assim: por que me abandonaste? Pai, o Senhor está aí? E o pai está vendo, mas o pai não pode estar junto. Quem foi que ficou no chão e o pai não pegou no colo? Jesus. Jesus ficou no chão para que Ele morresse, para que Ele ressuscitasse e nos adotasse com o espírito de adoção. O Pai rejeita para que o Espírito ali em Cristo pudesse gerar em nós esse resgate. Você está entendendo isso? O Pai não pega o Filho no colo, Ele está lá nos Getsemane: Pai, se possível passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que Ele morresse. A vontade do Pai era que Ele fosse para a cruz, porque havia um plano maior, irmãos, de redenção e de salvação e de ressurreição. Aleluia, por isso estamos aqui hoje. É por isso que podemos falar, podemos pregar, podemos amar, podemos compartilhar, podemos falar desse amor que um dia entrou na tua vida e na minha vida, e podemos desfrutar do verdadeiro amor que lança fora o medo, lança fora a ira, lança fora a divisão, lança fora os pecados, lança lá. E o dia que você estiver mal, tem uma sarça para te queimar de novo. O dia que você estiver abatido, tem um irmãozinho para chegar assim: cheguei, enviado de Deus. Tem um corpo que vai segurando um no outro, cujo cabeça continua sendo Cristo, o Cristo de Nazaré. Então a igreja não olha para baixo, a igreja olha para cima. Ele está aqui governando a igreja, governando os membros. É o Espírito de Deus Todo-Poderoso, porque Ele veio nos adotar. Arranca a gente das mãos de Jesus. João fala isso. Ele diz: ninguém sairá das minhas mãos, ninguém vai escorrer, eu não vou deixar descer das minhas mãos, porque eu segurei você, eu amei você, eu estou em você, você está em mim. E aí vem o Romanos, Paulo aos Romanos assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nada pode separar. Segunda oração, modelo que Jesus ensina a tirar os nossos olhos da terra e colocarmos os olhos no céu. Pai nosso que estás nos céus. A primazia, irmãos, ou seja, a prioridade da igreja é olhar para o céu. Você tem que olhar para o trono. Foi isso que aconteceu com João. A importância de entendermos que tudo começou e começa no céu. A família perfeita, céu. O Salvador, céu. O Criador, céu. O Espírito da verdade que te guia em sabedoria, céu. E pode ver, Deus vem ao jardim. Pode ver, Cristo desce por meio do Espírito em Maria. Pode perceber, o Espírito recaiu sobre eles. E onde é que está Deus Pai e Deus Filho? A Bíblia mostra. O Deus está no trono e o Filho está à sua direita, à sua destra. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Se Cristo parar de interceder, acabou. Ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Gemidos. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque Jesus está orando por nós em todo o tempo, Ele não para. E é o nome dele que o Pai diz: nesse nome aqui, nem Elias e nem Moisés
Esse é o meu filho amado, e nele tenho prazer. Esse que é o meu filho que resolveu o problema. Então, quando a gente ora, alguém diz, pastor, por que a gente tem que orar em nome de Jesus? É porque Jesus que resolveu e resolve todas as nossas limitações, pecados e nossas dívidas. Ah, pastor, é importante isso de olharmos para o céu. Sim, ambiente de santidade, céu. Isaías 6, Apocalipse 4. O Filho de Deus que desceu, Filipenses 2, deixou de ser da sua glória e passou a ser homem, servo. O véu foi rasgado de cima para baixo. O Espírito desceu. E aí você tem, Mateus 6,36, vai dizer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a igreja hoje, para orar como Jesus, ela tem que olhar primeiro para o céu. Por quê? Porque eu estou priorizando o seu reino, eu estou priorizando a sua glória, eu estou priorizando o seu nome. Tem a ver com o Pai e tem a ver com o ambiente de glória. Aí, irmãos, a gente vai começar a entender quando a gente chega na parte do venha o teu reino, venha o teu governo. Porque você, se ficar olhando para a terra, você não quer o reino, você não quer mais nada. Se você ficar olhando só para a terra, você não vai ter entusiasmo, você não vai ter vigor, você não vai ter saúde, você não vai ter alegria, porque a terra produz o que? Os seus males, a terra produz o que é mal. Mas quando você olha para Deus, o que é que Deus produziu? O que é que Deus criou? O que é que o Pai desenvolveu? Irmãos, um amor incomparável dele construir tudo, enviar o Filho para restaurar tudo e está construindo de novo uma casa para nós, uma morada eterna que é o céu, aleluia! Eu olho para esse Deus, eu vejo que Ele nos ama o tempo todo, até quando nos corrige. E é por isso que o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para os montes. Por que monte? Já parou para pensar? Por que não falou assim, eleva os meus olhos para o pico do monte? Eleva os meus olhos para a casa da Dona Maria, do seu João, do seu Joaquim. Não, eleva os meus olhos para os montes, que é de lá que vem o meu socorro. Por quê? Jesus foi crucificado no monte. E você olha para o monte hoje, ele não está mais, nem a cruz está lá. A oração que Jesus nos ensinou, ela não muda Deus, não mudou e não vai mudar Deus. Mas a oração que Ele nos ensinou muda a gente. Fala assim para você, a oração do Pai Nosso, ela vai me mudar, ela vai me transformar. Ela não vai mudar Deus, mas ela vai gerar algo novo em mim. Então, quando nós meditamos em Deus, nós pensamos em Deus, nós oramos ao Senhor, não entenda isso, não é você que vai mudar o coração de Deus, é Deus que vai transformar você. Terceiro ensinamento é o convite feito, que o reino do Senhor desça e a sua vontade seja feita na terra como no céu. Então, quando eu tenho o Pai, que é nosso, não é só meu, é nosso também, coletivo, família, e eu tenho o lugar dele, a santidade, santificado seja o teu nome, o nome dele é santo. Eu estou agora entendendo que tudo isso que eu estou vendo lá, como João viu em Apocalipse 4, eu não quero que isso fique lá. E olha que lindo, Deus também não quer que isso fique só lá. Deus não quer que todo aquele ambiente de glória permaneça lá. Deus não quer que todo esse lugar de visitação de majestade, de reino, de justiça, de poderio, de adoração 24 horas, durante 7 dias da semana, durante todo o tempo, gritando santo, santo, santo. Deus não quer que isso fique só lá. Então Ele levanta os seus filhos, que são os seus súditos. Haverá um reino futuro, sim, Ele virá sobre nós e vamos morar com Ele, mas hoje somos os súditos dEle. Para quê? Para que dessa oração possamos dizer, Pai nosso que estás lá nos céus, santo é o teu nome. Agora, Pai, meu Pai, venha o teu reino sobre esse lugar. Então você convida o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é o que? Alegria, justiça, irmãos, aleluia. Esse governo traz para nós paz, ele traz justiça, ele traz alegria no Espírito Santo. Paulo fala isso aos Romanos 14:7. Não, eu quero o reino de Deus para me satisfazer. Não é isso, a proposta não é essa. A proposta de Deus é: convido o meu reino, porque onde tem injustiça, eu entro com justiça. Quem aqui já foi injustiçado, injustiçado, tá? Só uma vez, faz assim com a mão, só uma vez só. Está vendo?
Aí você fez assim, já era agora vai pro braço. Agora pega o Rambo e te vai junto lá, massacrar. Te vai metralhar todo mundo. Resolve. Ainda liga. Ou manda um torpedo. Ou vai lá na frente da casa e faz um escândalo. Não. O reino de Deus é assim, ó. Senhor, o Senhor tem os olhos sobre a face da terra. O Senhor sabe que essa criatura do Potifar foi injusto comigo. Essa mulher que deu em cima de mim, Deus. E eu estou preso. Não sei nem por que eu estou preso. É o único cara que foi preso, ele e Jesus, que, né? Estava preso injustamente. Mas Deus não estava no controle, pastor? Não estava disso. Estava no controle. Então José não está reclamando. O José está falando assim, bem, se eu estou preso, a bênção está sobre a minha vida. Então foi o seguinte, vamos botar ordem nesse presídio aqui. Quem vai se tornar, os caras já pegam a chave assim, José, tu vai ser o dono do presídio. Sabe por quê? Sabe o que eu pensei aqui, meditando, Johnny? Nesse texto? Eu acho que José também era um adorador. Não devia ser como você, Johnny, mas devia ser um adorador. Porque eu penso o seguinte, entregou a chave do cárcere nas mãos de José. Irmãos, eu já ia viajar na maionese. Chega nós aqui, vamos montar um turno de oração. Você acha que Pedro e Paulo e Silas estavam chorando lá? Queriam um turno de oração meia-noite, você está entendendo? Porque estavam cheios do Espírito. Quem é cheio do Espírito não fica olhando a cela, problema, crise, está doendo. Não, vai assim, eu estou aqui preso? Haha. Deus, põe a chave na minha mão aqui que eu transformo isso aqui numa igreja. Eu transformo isso aqui num lugar cheio do Espírito Santo. Eu transformo isso aqui numa casa de recuperação. Deus, me dê essa cidade porque tem governador que não está cuidando, tem prefeito que não está cuidando, tem país que não está sendo bem governado. Senhor, põe a chave aqui no meio do teu povo. A gente vai começar a investir em gente, a gente vai começar a restaurar pessoas. Então José vivenciou isso lá, irmãos, não literalmente, mas ele transformou aquele lugar num lugar cheio de Deus. Quem foi injusto com você, não manda juízo de Deus, não. Diz assim, Senhor, vem com a tua justiça. E Deus vem com a justiça. E se Ele quiser fulminar, sai da frente. Deixa Ele fulminar. Tem uns caras aí na mídia, uns governantes, que eu falo assim, Senhor, não tem o que a gente fazer mais não. Mas se o Senhor está vendo justiça, Senhor, se eu estiver vendo injustiça, o Senhor pode dar uma ajuda aqui a nós? Deus gosta que o povo dependa dEle. Mas não, a gente começa, pé no peito, e vai, e agride, e xinga, e ofende, e detona. E aí Deus está assim, pois é, filho, eu estava com a justiça pronta, vamos ter que fazer com as próprias mãos, agora sinta as consequências. Por que a igreja parou de clamar? Porque ela quis ir para o fronte. Por que muitos pastores caíram? Porque quiseram ir na língua e na força do braço. E Deus está falando assim, se você me buscar e eu colocar o meu braço forte, a destra, o meu braço poderoso, só de um toque, eu faço tudo de novo se eu quiser. Aleluia! Então comece a olhar para o teu Deus e para de olhar para essas circunstâncias, porque Ele diz, venha a nós o teu reino. Quarto ensino, tem a ver com a provisão divina, o perdão, e nos livrar da tentação. O texto vai mostrar para nós que dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos hoje provisão. E aí eu meditando nesse texto aqui, Deus me trouxe João capítulo 6, falando sobre provisão. Meus amados irmãos, Jesus está com uma multidão ensinando, o horário foi se estendendo, e o povo agora, irmãos, já está há algum tempo ali sem comer, sem beber. E aí vem a grande questão, como é que a gente manda esse povo embora que é longe, a pé? Vai morrer tudo no caminho. E aí Jesus fala assim, dá-lhes o ar de comer. Resolvo? E aí vem o André, com um rapazinho. Jesus, esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixes. Quem foi achar o menino? André.
Quem trouxe o menino até Jesus? André. Resolver o problema? A gente já sabe que resolveram, mas teve um movimento na terra. Dependência. Fazer o que é a nossa parte. Eles foram, talvez alguém falou assim, os discípulos assim, galera, tem que achar alguém com alguma comida aí. Vamos fazer aí um racha. Aquele menino, por ter ouvido alguém gritando, alguém tem alimento aí, vamos dividir, senão o povo vai morrer. E aquilo ganhando eco. E eu não penso que o menino ficou assim, se eu guardar, eu não penso nisso. Eu penso que o menino falou assim, eu tenho, eu vou dividir. E esse menino coloca para o André, que não era nem o Cristo. Imagina se o André come. É engasgar com aquele peixe lá, a espinha grudar aqui nele. Mas André devia estar morrendo de fome e falou assim, caramba, que fome que eu estou, mas eu tenho que levar para quem resolve. Você está entendendo? Você não consegue resolver, mas entrega para quem resolve. Essa provisão, ela veio depois, que alguém se movimentou, que alguém entregou, e entregou nas mãos certas. O texto é riquíssimo, porque a grande pergunta é, o que pode acontecer nesse lugar, com 5 pães e 2 peixes, diante de toda essa multidão? Que diferença faz? Olha o tamanho do desafio que a gente tem, só tem 5 pães e 2 peixes, pois é, mas alguém se levantou, alguém entregou, alguém deixou, eu deixo de comer para a gente dividir, eu deixo de comer tudo, eu deixo de participar sozinho, para viver o todo. Então, para viver o todo, tem a ver com Cristo, unidade, cabeça. Então, entregou nas mãos certas. E Jesus olha para o pai e fala assim, pai, graças te dou. Entregou, e o pessoal vai entregando, e não sabe como é que a multiplicação está acontecendo. Mas a multiplicação não precisa de show gospel, nem pirofagia, porque a cesta já está com o milagre acontecendo. E aí vai entregando comida, o pessoal já está comendo, já está até dormindo, e o pessoal fala assim, caramba, e Jesus fala assim, pega tudo que sobrou e monta lá, 12 cestos, sobra. Quando você coloca nas mãos certas, não falta, vai sobrar. Você está recebendo isso aqui? Faz assim com as tuas mãos. Coloca a tua vida, a tua casa, os teus bens, tudo que você é e tem diante das mãos do Senhor, e você vê que não vai faltar, vai sobrar na sua vida. Isso é palavra de Deus. Declare sobre você na sua casa, vai passar a sobrar os 12 cestos, porque estamos nas mãos certas, estamos diante do Deus poderoso, do Filho. Ele consegue multiplicar, eu não consigo, mas Ele consegue, e multiplica. Mas não para, tem o perdão e a tentação. Senhor, perdoe as nossas dívidas. E aí, por que a gente está caminhando com as dívidas ainda? Quais são as dívidas? O que é dívida aqui? Não tem a ver com dinheiro. Pode ter também, mas não tem a ver com isso aqui. A dívida é quando você tem que perdoar e você retém o perdão. Dívida. A dívida é quando você tem que amar e você odeia. Dívida. A dívida é quando você tem que olhar com o olhar de Cristo e você olha com o olhar humano. A dívida é quando a pessoa te fere e você fala assim, eu vou esperar ela vir aqui. Ela vai ver só. Quando ela chegar aqui, eu já estou já com faca, com tudo na minha mão, já vou... Você acha que a gente não pensa assim, não? Pensa, irmãos. E pensa feio. Só que aqui, por estar no perdão da cruz, ele não espera o ofensor vir. Ele simplesmente chega assim, meu amado, vamos sentar aqui. O cara já... Vamos sentar aqui, vamos comer aí. Não está com veneno não, pode comer. Prepara uma mesa. Vamos comer um pãozinho aqui. Fala aí que está doendo. Eu estou chateado. Me perdoe. Não, mas foi eu que fiz. Aí hoje de manhã, eu na maior inocência, quem me conhece sabe, o irmão Edmilson vem aqui, eu falei assim, tem alguém aqui que eu errei, que eu falei, quero me expor aqui, pode vir aqui que eu vou pedir perdão na frente da igreja mesmo, estou nem aí. O irmão Edmilson levantou a mão, eu falei assim, tem um. Eu falei, glória a Deus, ele veio aqui, ele me abraçou. Eu falei, o que eu te fiz? Ele, não foi o senhor que fez, foi eu que fiz.
Eu assim, mas eu não vou te expor não, eu vou ficar aqui agora, eu vou. E aí não expus mesmo não. Eu coloquei para a igreja. Eu quero saber, não vai resolver nada, o problema é o abraço que eu dei nele, um cara grandão. Eu falei assim, é isso que eu quero, se eu estou certo ou errado, se você está certo ou errado, não importa. O importa é que nós somos irmãos na aliança de Cristo, não de Adão, aleluia. Ele chorou. Eu assim, liga para a Marinha, agenda comigo, e nós vamos tomar um café. Irmãos, Deus também nos livra das tentações. Então, veja se tem dívida no teu coração hoje. De manhã tínhamos um grupo aqui, não perdoo, você vai ver no final. Não, a oração do Pai Nosso me ensina a perdoar. E olha, perdão não significa esquecimento. Perdão é você não lembrar com a mesma dor quando você foi ferido ou feriu alguém. Não, eu vou perdoar, vai sumir da minha memória, vai ter uma amnésia daquela dor que me causaram. Não tem amnésia. Você vai olhar, não dói mais não. Mas se estiver doendo, o que você tem que fazer? Novo café, mesa de novo. Mas por último ele fala da tentação. E a tentação, irmão, Jesus passou não só no deserto, mas quando ele estava na cruz também, alguns passaram assim, desça daí, se tu és o Filho de Deus. Tentação, abandona o propósito, transforma pedra em pão. E tem um texto rico, eu não vou lembrar agora, mas acho que está em Hebreus, que vai falar sobre a tentação. A tentação, ela envolve uma artimanha, uma estratégia para te envergonhar e te matar. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, assim, Senhor, eu vou ter um dia hoje, que eu não sei nem como que vai ser. Senhor, livra-me da tentação. Quando o homem orar, Senhor, livra daquela serpente venenosa que está lá no meu trabalho. Senhor, me livra, Senhor, daquele homem que fica me elogiando. Senhor, me livra do celular, quando começar a aparecer algumas coisas, eu tenho força, e eu começo a retirar. Senhor, vai me tirando, quando eu estiver dirigindo, Senhor, alguém fez alguma coisa, eu já vou para frente. Não, Senhor, vai livrando, vai liberando o trânsito, vai me abençoando, Senhor, vai abrindo os caminhos, Senhor, me livra das tentações. A igreja tem que voltar a orar assim, irmão. Mas ela acha que ela calça as sandálias da fé, como diz Paulo, e ela diz assim, eu saio andando e pisando na cabeça da serpente. Como é que está a tua vida com Deus? Quer pisar na cabeça da serpente? Mas está em pecado. Você vai ser picado. Então, quando a gente está calçando o evangelho, as sandálias da salvação, e a gente pisa, é porque a nossa vida está de comum acordo, ou em acordo com Cristo. E é isso que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso. Livra-nos da tentação. Quando tiver alguma estratégia do inimigo, Senhor, me dá visão, me dá discernimento. Irmãos, como isso precisa ser na igreja hoje. Me dá percepção, Senhor, já como José, que a mulher segurou a capa, ficou, ele saiu correndo, discernimento, não ficou ainda batendo papo. A igreja não dialoga com a serpente, a igreja dialoga com Deus, que é Pai. A igreja não fica conversando com o pecado e roda dos escarnecedores, não. Qual o assunto da mesa? Qual o assunto na sua casa? Qual o assunto na sua família? O que seus filhos estão ouvindo? O que o pastor está falando da igreja na mesa com Eduardo e Laura? Irmãos, a gente tem almoço quase todo domingo com os meus pais, e lá tem um código. Não se fala de nada de igreja, a não ser de coisas boas e maravilhosas. O meu irmão está fazendo agora 1 ano de ministério ali na Nova Aliança. Já está com uma mini orquestra. Mandou as fotos para mim. Mano, olha isso aqui. Fechamos uma parceria com ele. Ele vai trazer 10 lá da igreja dele e vamos fazer casa dele juntos esse ano. Aleluia. Ele está lá 1 ano, irmãos. E eu falei, irmão, você está voando. Impulsionando esse menino, que é bem mais velho que eu. Mas por quê, irmãos? Porque às vezes a gente olha para o outro crescendo e fala assim, deve estar com alguma coisa lá dentro. Vê o camarada prosperando, deve estar assinando um contrato ilícito. É o carro novo dele. Olha lá. Ainda mais se o pastor trocar de carro, hein? Se tiver ovelha assim, vou te mandar um recado do céu.
Se o pastor trocar de carro um dia, agradeça a Deus, aleluia. Não fica, trocou de carro, tá vendo? Vou parar de entregar, vou parar de fazer. Não esquece isso. Mas quando você trocar de carro, eu vou querer dar uma volta. Tem umas pessoas que aí tem uns carrões. E aí eu falo assim, rapaz, mas que carro bonito. Eu falo assim, Senhor, estou recebendo. Eu estou agradecendo, estou elogiando Ele, eu estou valorizando Ele. Por quê? Porque se eu começar a ficar olhando, deve ter algum esquema aqui. Eu vou achar, revela. Sabe qual é o nome disso? Você está entrando numa tentação, ao invés de ser um canal de bênção. Último, pode vir. No tempo da oração, o nosso coração é tratado e as ofensas não são alimentadas. Perdoe nossas ofensas uns dos outros. O Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Irmãos, como tem gente ofendida hoje. E sabe qual é o problema da ofensa? Prisão. Estou ofendido. Está preso nela. Potifar se sentiu ofendido quando José chegou e a mulher dele disse, ele deu em cima de mim. A Potifar prisão nele. Quem se sente ofendido fica preso tanto quanto quem ele mandou para a prisão também. Então a ofensa, ela escraviza você. Mas a ofensa também escraviza o ofendido e o ofensor. Como é que a gente resolve isso? Mateus 18, 21 a 35. Jesus vai ensinar isso. Um homem com uma dívida enorme. Vem o credor e fala assim, olha, você está perdoado. E ele é perdoado da dívida grande. Mas tem alguém devendo para ele. E ele vai lá e começa a cobrar o cara. Você está me devendo, e bate nele. Os outros credores viram aquilo, aquela injustiça. E o que acontece? A gente te perdoou e você está matando o outro porque está te devendo. Por que você também não liberou ele, como você foi liberado? E aí, ele vai ser preso, até pagar toda a dívida. De novo, prisão. Então, irmãos, nós somos perdoados pelo Filho. Por que eu tenho dificuldade em perdoar o outro? Como é que eu consigo olhar para pessoas? Eu não consigo liberar, você vem cá, irmão. É porque tem algo que nasceu no coração chamado orgulho. Irmãos, o pastor Cote disse num livro que 95% de problema de família e igreja e qualquer problema que possa existir no mundo, 95% tem a ver com orgulho. Orgulho. Eu não vou perdoar. Orgulho. Eu não vou dar segunda chance. Orgulho. Eu não vou dar. E aí Pedro fala assim, quanta gente tem que perdoar, Senhor? 7 vezes? Só 7. Não, 70 vezes 7. Ou seja, é para perdoar muito. A gente tem que voltar a perdoar. Porque a oração nos ensina isso. Mas eu fecho essa palavra com 1 Pedro 3,7. E se você quiser, anote esse texto. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Agora eu trago de maridos, e o texto me possibilita isso, a trazer isso para todos nós. Como é que você quer que as suas orações sejam ouvidas, se você não perdoa, você não honra? Irmãos, isso é muito sério que eu vou dizer agora. Tem gente orando, e o Pai não está te ouvindo, porque tem um bloqueio chamado orgulho, ausência de perdão. Está na Bíblia. Eu estou te ensinando hoje. Se você não perdoar e não liberar perdão para aquela pessoa, suas orações serão interrompidas, nem chega. Interrompidas.
Pastor, por que não melhora? Avalie o seu coração. Você acha que eu faço como? Senhor, tem alguma ovelha machucada? Senhor, eu fiz alguma coisa para Débora? Eu levanto, irmãos, às vezes, Senhor, você está bem? Eu fiz alguma coisa? Ela fala, não fiz nada, é só o dia, é uma fase, é um momento. E eu sou assim com as pessoas, quem me conhece sabe, está tudo bem? Como é que você está? Como é que você está na sua casa? Está tudo bem com o seu casamento? Pastor, está tudo bem comigo, com você? Está tudo jóia? Por que isso? Para não ter uma vírgula, para não ter uma dívidazinha, porque se tiver, de já quita ela logo. Mas tem gente que vai acumulando, tem gente que vai deixando crescer, vai crescer, aí, mas eu estou orando, eu estou jejuando, como que você não consegue olhar para aquela pessoa, porque você olhou para a cruz e falou assim, vem cá, chega aqui, vem cá, Maico, vem cá. O Michael está aqui, fica aí, pode ficar aí. O Michael está aqui. Perdão não se resolve assim. O Emerson está lá no final. Perdão não se resolve assim. Tem perdão que vai se resolver assim. Ô Michael, eu te falei umas coisas erradas. Eu sei que você está chateado comigo. Você está entendendo o coração? Lado a lado, irmão. Ou frente a frente, nos olhos. É isso que a Bíblia diz. E aí, você me perdoa? Ele pode dizer talvez, eu te perdoo, pastor, já. Mas talvez ele diga, pastor, o negócio foi tão sério. Não dá não, agora não. Aí você deixa, porque ele vai ter que ir para casa com as brasas sobre a cabeça dele agora, não sobre a minha. Mas ele me perdoou. Aí ele volta para casa. Como? Leve. E eu também. Aí ele vai para Mara, pode ir, Mara. Aí ele vai para Mara e eu vou para Débora. Aí a gente vai falar o quê? Nossa, amor, foi tão legal a restauração lá. Foi show, Vini. O que a gente está comentando? Testemunho. Mas e se ficar ali? Sabe, amados, eu tenho entendido de Deus que ser igreja é muito mais do que culto. Ser igreja é muito mais do que a gente cantar e estar aqui na igreja. Ser igreja, irmãos, é estarmos juntos no mesmo propósito, num só batismo, na mesma fé, na mesma dependência de Deus. É isso. Mas eu preciso renunciar. Filhos maduros renunciam o seu eu. Olha Jesus, renunciou para morrer. Renunciou a sua glória para ir para a cruz. Pastor Edilberto, feche seus olhos, por favor. Quanto tempo você não faz uma oração dizendo, Pai? Pastor, fiz hoje, amém. Mas hoje você pode começar a dizer isso, Pai. Quanto tempo você não consegue reconhecer que é o Pai Nosso e não só o seu Pai? Quanto tempo você não consegue reconhecer que é santificado é o teu nome é santo, é santo, é santo. Mas você tenha dificuldade de reconhecer que a provisão vem dele, o perdão já veio dele, e a tentação ele te livra. Mas eu queria aprofundar nessa noite. Como é que está a sua vida com Deus e os seus irmãos? Será que Deus está olhando para nós como o povo dele e está vendo uma igreja unida? Eu creio que sim, mas eu estou pedindo para o Espírito sondar o teu coração. Como é que você está? Será que há ofensas que você guardou aí? Será que há negativas de perdão que você diz, como eu vi hoje aqui, pastor, a minha mãe me arrebentava, como eu perdoo ela? Eu assim, não olhe para sua mãe, olhe para Jesus. Ora comigo, filha.
Senhor Jesus, ela foi orando, chorando, mas falando, chorando, mas as lágrimas descendo, chorando. E aí você pode agora olhar para um rei chamado Ezequias, que está doente com uma úlcera para a morte. Ele está na cama de frente para a parede, gritando com Deus, falando com Deus, clamando com Deus. Deus fala: Isaías, vai lá de novo, vai lá de novo. E diga que ele vai ver mais 15 anos, ainda não é o fim. Hoje, eu te digo aqui, essa ofensa, esse tempo de filiação distante, esse tempo de não reconhecer que Deus é provedor, esse tempo de achar que Deus não te livra de tentação, esse tempo de você não reconhecer que o nome dele é santo, ainda não é o fim. Hoje acabou isso na tua vida. Aliás, isso é o fim. Isso é o fim, porque você vai reconhecer que Ele é Pai. Pastor, mas o meu Pai, olhe para o Pai Celestial. Pastor, eu tenho dificuldade, meu pai é muito assim, é assado, ele fez isso e aquilo. Sim. Pastor, meu pai nem está mais aqui entre nós. Procure alguém maduro. Procure uma figura paterna que possa te abençoar e você possa falar isso. Olha, eu não consegui falar quando ele estava aqui, mas eu estou aqui, e se você tiver isso nessa noite, eu quero representar isso na sua vida. Eu posso fazer isso com você. Deus me habilita a fazer isso. Deus falou no meu coração que há filhos aqui hoje que não conseguem ter uma intimidade plena com o pai por causa do pai terreno. Mas hoje é dia de cura. É dia dessa ofensa ir para a cruz, e você dizer no mundo espiritual: meu pai me feriu, o meu pai me arrebentou, o meu pai fez isso, mas eu estou olhando para Cristo, liberando perdão. Ele já morreu, mas eu estou arrancando esse veneno do meu coração e estou depositando no Filho que me adotou, Jesus Cristo. Eu não vou mais carregar esse veneno. Ainda há pessoas carregando venenos de gente que já morreu. E hoje você pode chamar Deus de Pai, e o Pai pode te curar. Nessa noite, eu quero fazer um convite muito especial. Você quer chamar Deus de Pai novamente? Você quer voltar a orar e dizer: Pai? Eu quero chamar Deus de Pai, pastor. Eu quero que isso seja natural. Eu quero que quando eu estiver andando na rua, eu estou conversando com o meu Deus que é meu Pai. Eu quero dizer, na hora do dia mal, da crise financeira, das tentações, dos momentos desafiadores, eu estou andando com o papai. Eu estou com o pai. Eu estou com o Abba Pai. Eu estou com aquele que veio e veio o filho para me adotar. Ele é meu pai. Parece que eu estou sozinho, mas o pai está me carregando no colo. Alguém me rejeitou no chão e não me buscou. Do 9º dia não me deu nem nome e nem me escolheu, me deixou lá no chão, mas o pai mandou o filho para pegar você no colo, arrancar essas feridas, limpar você, lavar você, tirar todas as escamas, mexer no seu interior e dizer: filho, pode ir para a missão que eu tenho para você. Aleluia. Você quer chamar o teu Deus de Pai novamente? Fica de pé no seu lugar. Eu quero voltar a ter intimidade com o Pai. Fica de pé aí e começa a falar com o Pai de noite. Vai cantar essa canção e juntos nós vamos ter um tempo com o nosso Pai. E se você tem alguma ferida, filho, com o seu pai biológico, ou a sua mãe, deixa o seu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você aqui. Pastor, tem ofensas que eu não consigo, vem para cá. Pastor, tem dívidas, vem para cá. Pastor, tem dores no meu interior, vem para cá. Eu quero orar com você.